Romanos capítulo 8, verso número 15. O texto da palavra do Senhor. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Novamente, pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Uma outra tradução diz, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em medo, mas o espírito de adoção de filhos pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Que o Espírito Santo possa revelar a palavra dele aos nossos corações. Nós estamos falando nessa série de ministrações sobre mudança de mentalidade. O conceito bíblico sobre mudar mentalidade. É comum nós queremos mudar alguma área da nossa vida. É comum nós esforçarmos para mudar e transformar algo, mas quando nós tentamos da nossa maneira, o resultado é cansaço, fracasso e desânimo. Porque nós mudamos 2 dias, daqui a pouco estamos novamente nas mesmas situações. A tendência nossa é mudar e atingir primeiro os sintomas. Primeiro nós queremos mudar a nossa maneira de agir. E depois nós queremos mudar a nossa maneira de sentir. E depois nós queremos mudar a nossa maneira de pensar. Mas quando eu e você olhamos na Bíblia, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então me leva a pensar o texto bíblico, que a maneira como Deus transforma a minha e sua vida, Ele muda a nossa maneira de pensar. Mudando a nossa maneira de pensar, muda a nossa maneira de agir, de sentir. E mudando a nossa maneira de sentir, muda a nossa maneira de agir. Quantas vezes nós falamos, eu não quero mais sentir isso, eu não quero mais isso para a minha vida, e não conseguimos superar aquele obstáculo. Quando eu estou falando sobre isso, não é ideia de autoajuda, nem de pensamento positivo, não de simplesmente colocar umas ideias otimistas na mente. Eu estou falando sobre o poder da palavra, ação do Espírito Santo, crer na morte e ressurreição de Jesus como base e permitir que o Senhor, pela sua bondade e misericórdia, transforme a nossa vida. Dentro disso, nós falamos primeiro sobre conceitos que nos fazem sofrer. E hoje eu quero falar sobre verdades acerca de Deus. É comum, muitas vezes, a ideia distorcida relacionada ao Senhor. A forma como nós enxergamos a vida e a maneira como nós conhecemos Deus influencia toda a minha forma de ser e a maneira como eu caminho nessa trajetória. Por isso que a Bíblia diz, Jesus mesmo foi enfático em dizer, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, então não haverá luz. Mas aqui não é olhar físico, é a forma como eu e você enxergamos a vida. É a forma como eu e você não conseguimos interpretar, ou como nós codificamos, interpretamos as coisas relacionadas ao Senhor. E aí nós definimos se nós vamos ser felizes ou amargurados. Se nós vamos ser pessoas que conseguem crer no meio da adversidade ou se nos desanimamos. A ideia é que Deus nunca desiste de mim e de você. Diga a pessoa do seu lado, Deus nunca desiste de mim nem de você. O Senhor nunca desiste de mim e nem de você. Ele é aquele que se interessa especificamente por nós, de maneira extremamente especial. Mas a maneira como eu e você enxergamos a vida, ela vai definir a nossa trajetória. Por isso, algumas pessoas, elas passam a mesma situação, uma família vive o mesmo contexto e de maneira diferente reagem. Uns fazem daquilo um trampolim para experimentar algo mais de Deus, e o outro faz daquilo uma situação para amargurar, para desanimar, para ser alguém abatido, frustrado, decepcionado. Por isso é importante eu saber como é que eu enxergo Deus pela palavra, a maneira como eu interpreto aquilo que o Senhor diz em relação a mim e sua vida. Há várias ideias distorcidas a respeito de Deus, mas nessa noite eu quero olhar Deus como Pai. Aproximadamente 150 vezes na Bíblia, Jesus chama Deus de Pai.
Aproximadamente 150 vezes Jesus chama Deus de Pai. O único momento que Jesus não chama Deus de Pai é quando ele diz: Deus meu, porque me desamparaste, lá na cruz. Tirando isso, todos os outros momentos ele chama Deus de Pai. Mas para alguns que estão aqui, ou para algumas pessoas, o termo pai soa com característica diferente. Para alguns, pai soa alguém próximo, alguém aconchegante, alguém que protege. Para outros, pai soa como alguém distante, soa como alguém que não estava lá quando mais precisava. Para alguns, pai traz conotações, às vezes, de tristeza, de frustração. Para algumas pessoas, pai não dá a ideia de proximidade. No Velho Testamento, a concepção que eles tinham era de um Deus distante, era de um Deus criador, poderoso, um Deus forte, mas um Deus que não estava presente. É um Deus que não estava junto, é a ideia que eles tinham. Não que Deus não estava com ele, mas eles não conseguiam perceber como no Novo Testamento. Era comum a ideia de que o Espírito Santo vinha e tomava e realizava uma obra poderosa e depois deixava a pessoa. Por isso, no Novo Testamento, Jesus, ele chega, e uma das características e um dos nomes atribuídos a ele é Emanuel. É o Deus, Manuel conosco, é o Deus conosco. É alguém próximo, é alguém perto, é alguém que está junto, é alguém do dia a dia, é da segunda-feira, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado e do domingo. A ideia primária do Velho Testamento era um Deus poderoso, soberano, mas que estava muito distante. A ideia primária do Novo Testamento é um Deus perto, é um Deus próximo, é um Deus junto comigo e com você. Só que o problema para muitos é que essa ideia de pai, algumas vezes, traz um sentimento doloroso. Nem para todos traz um sentimento de proteção. Nem para todos traz um sentimento de proximidade. Nem para todos traz um sentimento de aconchego, de estar junto. Por isso, um dos grandes desafios que nós temos hoje no cristianismo é a forma e a ideia que nós projetamos a respeito de Deus como Pai. Se eu entender isso na Bíblia, e se eu vivenciar isso de uma maneira mais clara, com certeza a minha fé cristã ela tem uma dinâmica diferente. E eu começo a vivenciar algumas vitórias que até então eu não havia na minha vida. Eu já vi N testemunhos, já vi vários testemunhos de homens e mulheres de Deus, que houve um momento crucial na fé cristã, que entenderam um relacionamento mais íntimo, mais próximo de Deus como Pai. E aquilo fez uma grande diferença na vida e na caminhada dessa pessoa. Algumas ideias erradas, que se tem pelo menos 4 relacionado ao que diz a palavra do Senhor, corrigindo mentalidades distorcidas. 4 aspectos que as pessoas distorcem. 4 conceitos errados, frequentemente vivenciados a respeito de Deus. Primeiro, Deus é injusto. Segundo, Deus é indigno de confiança. Terceiro, Deus não se importa comigo. E quarto, Deus é impossível de se agradar. São os 4 aspectos de ideias distorcidas a respeito de Deus. Nesta noite eu quero falar apenas uma delas. Deus é injusto. Algumas pessoas olham e pensam exatamente sobre isso. Mas Deus é injusto. Olha a situação que eu estou passando. Olha a dificuldade. E Deus não está olhando. E tem pessoas que não estão levando Deus a sério, estão prosperando. Tem pessoas que não estão levando Deus a sério e está dando certo. Eu na igreja, devolvendo dízimo, fazendo o melhor, tentando fazer as coisas certas e passando essa dificuldade. Talvez nenhum de nós chegaremos aqui à frente e pediríamos microfone para falar isso. Olha, eu acho que Deus é injusto. Talvez nenhum de nós, num culto, queria chegar aqui, desabafar e falar: olha, realmente Deus é injusto. Mas algumas vezes no coração, eu já atendi mais de uma vez pessoas que ou expressaram, ou pensaram, ou que no consciente ou inconsciente tem essa sensação em determinados momentos da vida. Deus, será que Deus realmente está sendo e está olhando? E aí nós começamos a entender que isso daí afeta a fé. Começa a trazer consequências na minha e na sua vida. É interessante, algumas vezes nós queremos falar: como que é Deus? Eu preciso ver Deus. Eu preciso saber como é Deus. E aí eu preciso ter uma visão clara, que a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 18. Ninguém viu a Deus. Somente o Filho único, que é o mesmo que Deus está perto do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus.
E no livro de Colossenses capítulo 1, verso 15, diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Se você quer ver Deus e você abrir o Novo Testamento e você ler os evangelhos de Jesus, você está vendo Deus. Você está vendo a expressão de Deus, a manifestação de Deus, a forma de Deus agir, a maneira como Ele se preocupa comigo e com você, a maneira como Ele se interessa por pessoas. Mas esse primeiro conceito errado: Deus é injusto. Poxa, Deus criou tantas coisas e dá a impressão que Deus é careta. Ele quer me obrigar a fazer umas coisas chatas, me proibir de fazer umas coisas gostosas. Ele quer me cercear algumas vezes, tem tantas coisas boas para fazer, e Ele dá a impressão que é me tornar uma pessoa boa e chata ao mesmo tempo. E dá a sensação que servir a Deus torna uma pessoa com uma vida sonsa, com uma vida sem sentido, sem significado. Por isso alguns jovens têm dificuldade. Por isso alguns jovens ficam se debatendo no coração, até entender que servir a Jesus é o projeto mais fascinante de vida, é o mais emocionante, é a aventura mais dinâmica que pode existir, é servir a Jesus. Isso que faz dar sentido e motivação no nosso coração de todos. Eu não sei quantos aqui já passaram por isso. Eu sei que algumas vezes, eu sei que alguns com certeza passaram. De você estar vivendo um momento difícil e ver alguém prosperando, e o teu coração às vezes se fechar, e você falar: meu Deus, por que comigo não está dando certo, enquanto com a outra pessoa está funcionando? Será que o Senhor está sendo justo? Por que às vezes o mal prospera e o bom às vezes das coisas tumultuam? Por que eu criei um filho tão certinho e passo uma dificuldade? Quantas vezes eu passei isso? Como já disse aqui na igreja, às vezes com o Felipe. Hoje, só que eu queria dizer para você: tudo passa. Se você crê, Deus no tempo certo faz. Quantas vezes eu chegava no congresso, e Felipe distante, tumultuada a vida, eu chegava lá e via aqueles jovens na igreja, às vezes adorando, louvando e celebrando. Falava: Deus, eu atendo gente quase todo dia eu atendo pais com problema com os filhos, estou todo dia ouvindo pessoas. Será que não tem algo errado, Deus? Não que é perfeição, nem essa ideia, mas essa sensação: às vezes, Deus, não tem alguma coisa errada? Às vezes você cria da melhor maneira, você ensina o melhor que pode, toma um rumo diferente. Às vezes tem alguns que a vida é tão tumultuada e as pessoas estão vivendo aparentemente bem, e você fica: Deus, onde está? Só que aí acontece, como eu já falei no testemunho agora há pouco. Hoje o Felipe chegou à tarde: pai, você imaginaria que você estaria pregando em Bebedouro e Monte Azul no mesmo dia? Deus no tempo certo Ele faz. Deus não é injusto. E outra, deixa eu dizer uma coisa para você: a justiça não é nessa vida, se você plenamente, proporcionalmente sim. A vida ela é injusta. A vida ela é injusta. Não espere que a vida aqui vai ser um conto de fada. Não espere que a vida aqui vai ser uma ciência exata. Não espere que a vida aqui vai ser tudo quando nós imaginávamos que seria. A vida é injusta. Em algumas proporções, a justiça acontece aqui na terra. Mas a proporção maior é no julgamento do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você fala: mas por que acontece isso, aquilo? E tem situações que Deus não tem nada a ver. Não foi Deus quem criou, não foi Deus quem produziu, não foi Deus quem fez aquilo. Foi o homem se distanciando de Deus que foi tumultuando. Deus é justo. A vida nem sempre é justa. A vida às vezes um puxa o tapete do outro. A pessoa tenta apunhalar outro pelas costas. A pessoa às vezes denigra a imagem do outro, aquela pessoa perde o serviço. A outra às vezes inventa uma mentira, aquela pessoa ela pode enfrentar uma grande dificuldade na sua caminhada. A vida, na trajetória, a proporção plena de justiça é na eternidade. É claro que o Senhor continua falando para mim e para você: não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Não entre no jogo do inimigo. Quem é a tua justiça é o Senhor. Quem é a força da tua vida é o Senhor. Toda arma forjada contra você não prosperará. Deus é poderoso para fazer isso. Mas eu preciso saber que a justiça plena é do Senhor. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Por isso, todas as vezes que alguém tenta fazer justiça própria, corre um risco sério, porque nós não sabemos nem mensurar, nós não sabemos dimensionar em relação a isso. Ele não é injusto. Deus ele não se esqueceu de você. Deus ele não te abandonou. E vou dizer uma coisa: nos momentos mais difíceis, Satanás ele vem e bombardeia e diz assim: será que Deus está sendo justo mesmo?
Será que Deus está sendo coerente com você mesmo? Será que aquilo que Ele prometeu, Ele está cumprindo mesmo? Será que Ele está realizando da maneira como Ele fez? E por que o casamento não funcionou? E por que aquela empresa não deu certo? E por que aquela enfermidade assolou? E por que aquela pessoa querida partiu para a glória? E por quê? E por quê? E Satanás, ele vem bombardeando na mente para tentar jogar uma semente e fazer um estrago na pessoa, para que ela possa olhar e falar: será que Deus é justo mesmo? É interessante que essa não é uma estratégia nova, é a mais antiga que Satanás usa. No jardim do Éden, quando Deus criou o paraíso, e Deus criou tudo de bom, tudo do melhor. Deus criou o que havia de melhor, meu amado. E aí ele coloca todas as árvores, e chega uma delas, ele fala para o homem, olha, e o texto muito claro em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Coma livremente de qualquer árvore do jardim. Olha, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O que Deus estava falando para o homem? Olha, você pode comer de toda a árvore do jardim. Você pode comer de tudo quanto tem. Só que tem apenas uma que você não deve comer. Deus estava dizendo, 99% é teu, 1% você não toca. E por que Deus deixou esse 1%? Porque apenas só pode ter liberdade de escolha quando você tem opção. Deus não quer que você ame Ele porque você tem medo para o inferno. Deus não quer que você sirva a Ele simplesmente porque você vai receber uma bênção, um porta de serviço vai se abrir. Deus não quer que você esteja na igreja simplesmente porque precisa de uma religião. Deus não quer que você o sirva por falta de opção. Eu não tenho para onde ir, eu não tenho o que fazer, o mundo está caótico, então é melhor servir a Deus. Não, Deus quer que eu e você o façamos por amor. Que nós possamos amá-lo espontaneamente e voluntariamente. Faça sol, faça chuva, eu amo Jesus. Está indo tudo bem na minha vida, não está indo tudo bem, eu amo e vou servir a Jesus. Eu estou com lágrimas, eu estou com sorriso, eu vou amar e servir a Jesus. Está tudo bem na minha casa, não está no melhor momento, eu vou continuar amando e servindo a Jesus. Ele quer que você o ame por espontaneidade. Mesmo porque ninguém pode obrigar alguém a amar alguém. Se você tentar obrigar uma pessoa a te amar, você jamais vai conseguir. Se você tentar impor para uma pessoa amor, jamais. Se você tentar fazer com que a pessoa na marra, na força, na imposição, ela goste de você, não vai acontecer jamais. O amor ele tem que ser algo espontâneo. Só pode amar voluntariamente quem tem opção de escolha. Você escolhe ficar, você tinha opção de ir, mas você escolhe ficar. O Senhor criou e colocou tudo no jardim, e deu opção para o homem, e Deus queria um homem, uma pessoa, uma humanidade, uma mulher que o amasse de todo o coração. Esta noite eu quero dizer para você, o que é mais importante para mim, para você é amar a Jesus acima de todas as coisas. Isso não importa como você está passando, porque se eu depender das circunstâncias não é amor pleno, se eu depender da situação não é amor pleno, se eu depender das bênçãos e do benesses não é amor pleno, é amor que está ali meio que mecanizado, negociável. O amor ao Senhor independe de todas as coisas. Eu amo porque Ele me amou primeiro, e a resposta do meu coração é amá-lo. Mas Deus coloca o homem no jardim e fala, olha, está aqui, tudo é seu, só aquilo que você não deve tocar. É interessante que Satanás se manifesta na serpente, em Gênesis capítulo 3, verso 1. Diz, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse, não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha como Satanás é sagaz. O Senhor falar, de toda árvore comerás livremente, só da árvore da ciência do bem e do mal não comerás. Satanás chega para Eva e diz o seguinte, foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Deus nunca falou isso. Sabe o que Satanás estava falando para Eva? Olha que sacanagem de Deus. Deus está de brincadeira com vocês. Coloca no paraíso tanta coisa boa para fazer e quer que vocês não aproveitem nada disso. Deus é injusto. Deus é um estraga prazer. Deus é um ranzinza. Deus é um carrancudo. Deus é alguém que está querendo ver você sofrer. Deus está querendo privar você de algumas alegrias e de algumas
possibilidades de usufruir de algo que existe nessa trajetória. É interessante que filho, às vezes, faz isso. Às vezes o filho, você fala uma coisa que ele não pode fazer, ele já fala, não posso fazer nada, mas eu não posso fazer nada. Você falou uma coisa, você falou para um adolescente que está começando agora a ir para as festinhas, um aniversário, você vai, mais 11 horas você vem embora. Aí ele responde para você, mas 11 horas está começando, fica boa a festa. É 11 horas que vai começar a festa. E alguns mais veementes falam, mas você não estraga prazer, você é um desmancha prazer, você não deixa eu fazer nada. Não falou que não deixa eu fazer nada, só está preservando, é um não que está falando. Ó, você vai dar uma volta de bicicleta, mas põe um capacete. Aí ele já fala, mas o quê? Você não deixa eu fazer nada do jeito que eu quero, tem que fazer tudo do teu jeito. Características, às vezes, de filho. Duas coisas. Quando você fala um não, ele já generaliza, às vezes, e fala que não pode fazer nada. E quando você pede uma coisa, ele fala que você só pede tudo. Pede para ir no mercado, mas tudo eu, só tem eu. É só eu que tenho aqui nessa casa. Uma vez que você pede. Você tem 300 atividades. A primeira que você pede, mas é tudo eu, só tem eu aqui. E aí, às vezes, o filho, principalmente adolescente. Os adolescentes aqui são bênção, né? Tranquilos, em paz, não dão trabalho, são tranquilos. Mas tem uma idade que eles acham que os pais são estraga-prazer. Que o pai quer obrigar eles a fazer umas coisas chatas e obrigar a fazer umas coisas que não tem graça nenhuma. Quer impedir de comer bombom e sonho de valsa e obrigar a comer quiabo com baba. Quer obrigar a fazer um negócio que não tem nada a ver com nada. E às vezes nós olhamos Deus dessa maneira. Poxa Deus, será que a vida cristã não é um negócio meio chato, meio sonso? Olha para mim, por favor. Quando a vida cristã ficar chata, é porque tem algo que está distorcendo o teu relacionamento com Deus. Porque a vida cristã nunca é chata. A vida cristã é uma das aventuras mais impressionantes que existe. Quando o teu coração começa a desapegar da igreja, desapegar da palavra, desapegar da oração, desapegar da adoração, desapegar das coisas de Deus em primeiro lugar, não é porque Deus é chato. É porque algo dentro de nós não está legal. É porque algo dentro de nós, em algum momento, de alguma forma, perdeu-se no caminho uma conexão. E aquilo virou um peso. E aquilo que era para ser bênção virou um peso. Quando a vida cristã vira um peso, e quando você pensa, pelo amor de novo, por que eu fui virar um cristão? Tem alguma coisa que não está bem conectada no coração. Porque então, perdemos a visão de relacionamento com o Senhor. E Deus não é um estraga-prazer. Satanás sempre vai vir com essa ideia. Olha, ele quer obrigar você a fazer algumas coisas chatas e impedir você de fazer algumas coisas legais. Deus não é injusto. Deus é um pai cheio de compaixão. Quero falar nesta noite apenas sobre isso e nós orarmos no final. Deus, a verdade é que Deus é um pai compassivo. É um pai que se interessa por mim e por você. Os pais na terra que falham. O melhor pai do mundo, ele vai falhar alguma vez. O melhor pai do mundo não pode estar com alguém 24 horas. O melhor pai do mundo não vai ter como passar nas dores que você tem que passar. O melhor pai do mundo, por mais que ame alguém, ele não pode segurar na tua mão ou na minha mão o tempo todo. Agora existe um pai compassivo, que ele me ama e te ama, que se interessa por mim e por você. Ele não é injusto, pelo contrário, ele quer fazer que a minha vida e a tua vida tenha sentido e tenha significado. Isso significa que ele é motivado pelo amor. Tudo que Deus faz é movido pelo amor. Salmo 145, o verso número 9 diz: o Eterno é bondoso para com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Ele é amoroso, ele cuida de mim e de você. Às vezes nós passamos problemas e nós passamos dificuldades e nós achamos, será que está sendo justo? Deus é justo eu passar por isso? Deus é justo esse momento que eu estou passando? Aí Deus olha para mim, para você e diz, olha, tenha paciência, eu estou cuidando de você, eu tenho o melhor para você. As provas da vida fazem parte de um processo que não foi Deus quem criou, mas que permitiu, que nos faz depender dele, e é forjado o nosso caráter, de onde vai lapidar a nossa vida. E quando Deus coloca os limites, preste atenção, os limites não são estraga-prazer, é para preservar. Um dos textos que eu gosto muito de citar é o texto de Provérbios 25:16. Se você encontrar mel,
coma apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite. A Bíblia diz, quando você encontrar o mel, não coma demasiadamente, porque às vezes você se enjoa. Talvez alguém aqui já teve alguma experiência, estava com tanta vontade de comer uma coisa, está com tanta vontade, que quando encontrou aquela coisa, comeu até passar mal. Hoje eu não pode mais ver essa coisa na frente. Tem alguns, talvez, que tiveram a vontade um dia de, sei lá, passou aquela vontade, falou, eu quero experimentar, e quando surgiu na frente, não dosou, comeu até não caber mais. Aí hoje penso naquilo, até dá aquela arrepiada, que eu falo, pelo amor, quando você encontrar o mel, o equilíbrio, tudo Deus tem o equilíbrio, e quando Deus tem limites, é para preservar a minha vida e tua vida. Quando um pai fala não para o filho, não é para estragar o prazer dele, é para preservar ele porque ama. E quando Deus fala não para mim, para você, é porque Ele tem algo melhor. Não é porque Ele está cerceando e tirando a alegria, porque Ele tem algo melhor para a minha vida e para a sua vida. Ele é um Senhor que se interessa por mim, é um Senhor que se interessa por você. Não fique pensando de maneira errada. Às vezes, quando nós saímos dos limites de Deus, nós nos machucamos, nós nos ferimos, nós ficamos frustrados. Mas Deus é misericordioso para restaurar, para dar uma nova oportunidade, para segurar nas tuas mãos, para te erguer, para fazer você recomeçar e para fazer você seguir em frente na sua vida. Mas é importante eu crer de todo o meu coração que os nãos de Deus não são para prejudicar. Muitas vezes você pensa que Deus está em silêncio. Muitas vezes até dentro da igreja a pessoa acha que tem injustiça. Ah, mas eu estou na igreja tanto tempo, não recebi aquela bênção, o outro chegou, na semana seguinte já deu certas coisas para ele. Olha, eu já passei tantas vezes por isso, a coisa não funcionou, o outro chegou agora, e as coisas já, num momento para hoje, aconteceu tudo tão bem. Nunca pense que Deus é injusto. Nunca pense que Deus ele tem parcialidade. Ele te ama de uma maneira especial, é importante que você criamos nisso. Tem coisas que elas são boas. A cana, se você pegar a cana, da mesma cana sai a pinga e sai o álcool para abastecer o carro. Das mesmas coisas da nossa vida. Do fogo, o fogo é bom para fazer um churrasco, pessoal que gosta de churrasco, fazer uma picanha, fazer aquele filé mignon, coloca um pimentão, uma cebola e vai lá e assa. O fogo é bom para isso. O fogo é bom, às vezes, para aquecer. Aquele que é mais romântico, quer fazer uma surpresa, faz aquele jantar à luz de vela. De repente, eu cheguei em casa essa semana, o marido aí, e a mulher preparou aquele jantar à luz de vela, né, Lucas? De repente tem aquele jantar à luz de vela preparado, tem lá uma mesa posta. O fogo às vezes é bom, só que se você pôr a mão no fogo, você se queima, você se machuca. Muitas coisas na nossa vida, elas são ótimas dentro do projeto de Deus. Fora do projeto de Deus vai machucar a minha e a sua vida. Ganhar dinheiro não é errado, mas se você, ao ganhar dinheiro, você coloca e aquilo começa a atropelar a sua vida, e os fins justificam os meios, você tornou um tumulto na tua vida. A Bíblia não tem questão de bebida exatamente sobre A, B ou C, ou pode ou não pode, mas se você ultrapassar os limites, aquilo vira um tumulto na tua vida. Há questões da tua vida, de você ter alegria. Eu sou uma pessoa que eu gosto de sair e bater papo, é legal. Só que se tornar uma prioridade maior do que servir ao Senhor, não se torna bênção na tua vida. E tudo mais na caminhada, porque Deus é um Deus que quer o equilíbrio da minha vida e da sua vida. O projeto dele é equilíbrio na minha vida e na sua vida. Tem coisas realmente que você vai ver sempre o Senhor falando isso na sua palavra, mas ele é um pai compassivo. Olha que interessante o texto que diz no livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Você não acha, o texto diz, a benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã. Você acha, ou você não entende que Deus conhece as coisas melhor que eu e você? Será que Ele não tem o melhor para a minha vida? Será que Ele não sabe o que Ele está fazendo? Será que se eu não confiar e depender, Ele não tem o melhor? Sabe qual é o grande problema? Deus está demorando muito, eu não estou dando conta, então eu vou te ajudar um pouco, Deus. Eu vou dar uma mãozinha para o Senhor. Isso, irmãos, aí nós vamos dar uma mãozinha para Deus, aí é o estrago. Jacó, Deus tem uma bênção. O menor será servo, o maior será servo do menor, falando sobre Esaú e Jacó. Deus já tem a bênção, não precisa fazer nada, vai acontecer. Mas Jacó fala, sabe de uma coisa? Está demorando, hein? Eu vou dar uma manipulada na situação. Eu vou ajudar aqui. Eu vou dar uma forçada para poder acontecer. E vai lá e começa a criar mecanismo de manipulação.
criou um atalho na vida dele. Abraão, Deus fala: Abraão, você vai ser pai de multidão de nações. Mas passa um tempo, passa outro, nada de filho, demora. E de repente fala: tem Agar, Sara está estéril. E Sara falou: tem Agar aí, você não quer gerar um filho? E ele se torna nosso filho. Abraão falou: sabe que acho que é melhor fazer isso mesmo? E ali virou um desafio na vida de Abraão. E você vê homens de Deus e vários homens de Deus. Você vai ver sempre acontecendo isso, todas as vezes que nós falamos: Deus, eu acho que o Senhor não está fazendo melhor. O Senhor não está sendo muito justo, então eu vou fazer da minha maneira. Aí as coisas complicam. Às vezes você fica magoado com uma pessoa e você fala: eu vou me vingar dela. Eu vou me vingar dessa pessoa. Na primeira oportunidade eu vou falar mal dela. Na primeira oportunidade eu vou expor ela. Na primeira oportunidade eu vou pagar o mal com o mal. E aí surge uma situação, Deus fala: deixa que eu cuido. Eu tenho o melhor, eu sei como fazer, eu sei como tratar, eu sei como cuidar, deixa que eu faça o melhor. Se você deixar na mão de Deus, Ele vai fazer o melhor. Ele diz: minha ira, minha vingança, deixa que eu cuido disso, Deus está falando. E aí você às vezes tenta cuidar da tua maneira, e aquilo vira um tumulto na tua vida. Deus, Ele não coloca limites para poder fazer você um estraga-prazer, ou se tornar um estraga-prazer. Deus, Ele não é um Deus mesquinho, Ele faz porque Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você. Sabe uma das coisas mais desafiadoras? É quando você está num momento difícil da vida e você olhar para Deus e falar: Deus, o Senhor tem o melhor para mim. É quando as coisas não estão dando nada certo e você falar: Deus, eu confio, o Senhor tem o melhor para mim. É quando não está funcionando nada, aquela fase, dor para todo lado, conta bancária lá embaixo, relacionamentos tumultuados, você desgastado, e você fala: Deus, será que o Senhor tem o melhor para mim de verdade? Aí Deus vai falar para mim e para você: eu te amo, eu não esqueci de você, eu não sou um pai ausente, eu não sou um pai distante, eu não sou um pai que deixou, eu não sou um pai que não estava ali quando você precisou, eu estou perto de você, eu me interesso por você, eu sou justo, eu sou uma pessoa, eu sou alguém que coloca limites apenas para o teu melhor, apenas para isso, apenas para isso. O texto da palavra do Senhor, quando diz no Salmo capítulo 37, versículo 4, nós vamos caminhar para o final já para orarmos: deleita-te também no Senhor, e Ele considerará o que deseja o teu coração. Deleita-te no Senhor. Deus não quer você infeliz. Eu não creio que Deus preparou uma pessoa para ser marionete na mão do inimigo. Eu não creio que Deus preparou uma pessoa para ser frustrada na fé cristã. Eu não creio que Deus preparou uma pessoa para ser um fracassado, um derrotado. Eu não creio que Deus preparou uma pessoa para dar um passo para frente, dois para trás a vida inteira. Eu não creio que Deus preparou alguém para chegar lá na frente e falar: minha vida não valeu nada. Eu não creio de maneira alguma nisso. Eu sei que a vida tem lutas, tem dificuldades, tem situações que nós enfrentamos, fala: jamais pensei que eu teria que lidar com isso. Tem questões que nós temos obstáculos a superar, e às vezes nós pensamos e falamos: jamais eu poderia, nos meus piores pesadelos, projetar uma luta tão grande como essa. Eu sei que a vida tem dessas surpresas também, mas uma coisa eu sei: que Deus segura na minha mão, nas tuas mãos, Ele não solta, e você pode passar um meio difícil, mas o choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã. No projeto geral, Ele quer que você chegue lá na frente, olhe para trás, para o retrovisor e diga: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, foi difícil, mas valeu a pena, Ele está comigo. É importante que eu creia de todo o coração, a visão que eu tenho de Deus. Às vezes eu vejo pessoas na igreja o tempo todo carregado por culpa, enquanto outros numa ideia muito distante de relacionamento com Deus à base da barganha, e outros da impressão que ficaram sozinhos e o Senhor está, eu estou aqui e Deus está longe. Não, é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Pai compassivo, que se interessa por mim e que se interessa por você. O livro de Romanos capítulo 8, verso de número 32 diz: aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele e de graça todas as coisas? Deus está dizendo o seguinte: eu não poupei o que eu tinha de melhor. Quando chegou o momento, eu dei o meu filho por vocês. Meu filho morreu na cruz. Ali ele foi transpassado, pele, nervos e ossos, cravado na cruz, porque eu amo. Se eu entreguei o meu filho, como eu não vou dar com ele e de graça ou gratuitamente todas as coisas? Agora a questão é a seguinte, irmãos, que eu já falei várias vezes aqui na igreja: o mesmo sol que amolece a cera é o sol que endurece o barro. Uma pessoa passa uma provação, ela se aproxima mais de Deus.
outra pessoa passa aprovação, ela se afasta de Deus. Uma pessoa passa aprovação, ela depende mais do Senhor. Outra pessoa passa aprovação, ela fecha o coração para o Senhor. Uma pessoa passa aprovação, ela se torna mais flexível e moldável, ensinável. Outra pessoa passa aprovação, ela endurece o coração, ela fica amargurada. Uma pessoa passa aprovação, ela fala: Deus, eu sei que está tudo tumultuado a vida e nem sempre ela é justa, mas o Senhor é justo, a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão e a palavra final é tua. Outros passam a aprovação e falam: Deus, acho que o Senhor está sendo injusto, eu servi o Senhor tanto tempo na igreja, eu fiz tudo tão certinho, eu tentei fazer o melhor, olha o que eu estou sofrendo as consequências, e tem outros com a vida tudo bagunçada, dando tudo certo. Asaf, no Salmo 73, passou por isso. Mas é porque a pessoa está tendo uma visão distorcida a respeito de Deus, e momentânea, em lampejos, e está olhando apenas o efêmero, o sazonal, o passageiro, o momentâneo, aquilo que não é o definitivo. Porque se olhar o que é definitivo, Ele é um Senhor, cheio de graça, e é um Pai compassivo para comigo e para com você. Para encerrar, chegarmos no final, o Salmo 84, versículo 11 diz: Porquanto o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Em outras palavras, Deus não esconderá nada do filho que deseja obedecê-lo e fazer o que é certo. Deus é um Pai compassivo. Eu não creio, irmãos, eu não vejo Deus aquela forma sagaz. Não, você tem que sofrer penitência, você tem que ralar. Depois que você sofrer muito, eu vou pensar se você vai receber a bênção. Isso é masoquismo. Eu vejo um Deus que simplesmente não entra numa birra. Não adianta fazer birra com Deus, não adianta se jogar no chão com Deus, não adianta falar: se o Senhor não me abençoar, não vou mais na igreja, não vou ler Bíblia, não vou orar mais, não vou fazer mais nada. Deus não entra nessa. Não adianta criancice, maturidade espiritual com Deus. Não adianta fazer na marra, porque Deus não entra nesse jogo. Não adianta de maneira alguma. Deus só quer uma coisa minha e tua: dependa e creia nele de todo o coração. Ele vai direcionar a minha vida e a sua vida. Uma coisa eu sei, que Ele é aquele que vê a diferença em mim e você. Talvez as pessoas não enxerguem, mas Deus olha. Ele vê o que vai no fundo do coração, igual esse cântico que nós ministramos. Por último, o texto, aproximadamente 20 vezes, Jesus fala no Novo Testamento: pedir e dar-se-vos-á. Aproximadamente 20 vezes. Ele não está brincando de pique-esconde com você para você jamais esconder. Às vezes, pai brinca de pique-esconde com o filho momentaneamente, só para dar uma emoção no momento. Quando eles são pequenininhos, você fica ali brincando, de pique-esconde, esconde atrás da porta, apenas para ele chegar e você dá aquele susto, e aí você abraça ele e brinca com ele. Mas é momentâneo, é um pique-esconde momentâneo. Deus não está brincando de pique-esconde a vida toda com você para você não achá-lo. Deus não está se escondendo de você. Deus não está correndo de você para você nunca chegar perto dele. Pelo contrário, Ele que vem de encontro a você, Ele que te abraça. E mais de 20 vezes na Bíblia Ele diz: pedir e dar-se-vos-á. Você fala: mas eu já estou pedindo faz uma semana. O tempo é de Deus, o time é de Deus, o kairos, o tempo de Deus. Ah, mas faz 2 semanas que eu estou pedindo, não mudou nada. Ah, mas faz 3 semanas que eu estou pedindo, não mudou nada. Mas faz 5 semanas que eu estou pedindo, eu não sei quanto tempo. Tem pessoas que orou pelo filho 1 mês e deu certo. Tem pessoas que orou 1 ano e deu certo. Nós oramos 6 anos pelo Felipe e deu certo. Eu não sei qual é o tempo. Algumas pessoas falam: pastor, 6 anos é muito. Eu não sei, não estou dizendo que é 6 anos, estou dizendo que uma coisa eu sei, que Deus, quando Ele chega e responde, Ele responde mesmo e não faz pela metade. Porque Ele não é um Deus injusto, Ele é um Deus compassivo. E quando Ele faz a bênção completa. E quando Ele faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. E quando Ele faz, Ele sela e diz: o que abençoei, abençoado está. E quando Ele faz, Satanás pode se levantar, demônios, principais, potestades, pessoas torcendo contra. Quando Deus fala: o que eu abençoei, abençoado está. Ninguém pode tirar na bênção. Eu sei que Ele faz, se eu no tempo determinado saber aguardar. Por isso o Salmo 40, verso 1 diz: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu vim nesta noite para falar sobre mudança de mentalidade. E tem conceitos a respeito de Deus que são distorcidos. Pode ser que eu e você já passamos por isso. Mas nesta noite eu quero pedir que o Espírito Santo nos auxilie a ver Deus como um Pai, não distante, não longe, não insensato, não insensível, mas um Deus que não é injusto, mas um Deus compassivo. Olha para mim que eu vou encerrar agora. Deus não estraga prazer. Jovens, eu sei que estão aqui. Deus não estraga prazer. Deus não é aquele que fala: eu quero te obrigar a fazer umas coisas chatas e impedir você de fazer umas coisas legais, de maneira alguma. O que Ele tem é limites que preservam a tua vida e vão fazer você mais bem-sucedidos.
Quero te falar também que às vezes você olha a prosperidade pela ótica, estou ralando e não saio do lugar. E tem gente que não está nem aí com Deus e está prosperando. Não olhe por isso. Olhe por aquela sentença final do Senhor em todas as coisas. Ele tem o melhor para a tua vida. Terceiro aspecto, não olhe a justiça baseada nesse mundo. Você vai olhar a justiça baseada na promessa da palavra do Senhor. Um Deus cheio de graça e compassivo. Queria pedir que você ficasse de pé, nós vamos orar neste momento. Mateus capítulo 7, versículo 11. Certa vez Jesus diz: se vós sendo maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhes pedirem. Feche teus olhos, por favor. Feche teus olhos. Você fala: pastor, estou vendo um momento muito bom da minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Que Ele continue te sustentando e te abençoando e você continue assim. Pode ser que você nesta noite fale: pastor, eu estou passando os piores momentos da minha vida. Estou passando momentos que a noite parece, que o dia parece noite. Que a lágrima tornou-se minha companheira e a tristeza abocanha minha alma. Eu quero dizer que Deus não é injusto. Eu quero dizer que Deus é um Pai compassivo. Ele não se alegra com o teu sofrimento. Nós somos pais. E quantas vezes nós queremos preservar os nossos filhos de alguma dor? Quantas vezes nós queremos passar e se colocar no filho? Quando você tem um filho, já foi internado, por exemplo, você fala: se eu pudesse, eu queria ficar no lugar dele. Às vezes ele está passando um sofrimento sentimental, você queria se colocar no lugar para que ele não passasse aquilo. Às vezes ele está passando uma luta de inquietação na alma profissional, alguma área, você queria colocar-se no lugar. Mas não tem, mesmo porque é a forma de amadurecer na vida. Se nós passássemos tudo no lugar dos nossos filhos, eles nunca amadureceriam. Eles nunca seriam preparados para a vida. Eles nunca seriam pessoas forjadas para enfrentar um mundo que em alguns momentos é uma verdadeira selva de pedra em determinadas situações. E jamais eles poderiam ser pessoas, terem as fibras da alma enrijecidas para serem perseverantes. Por isso, eles têm que passar das experiências deles. Da mesma forma, Deus olha para mim e para você, e quando você está no monte, Ele se alegra das tuas conquistas. Ele se alegra com a tua que está passando na tua vida. Mas quando você passa pelos vales, não pensa que Ele tem prazer, não. Não pensa que Deus olha e sorri, fica alegre, fala: olha, e meu filho passando pelo vale dá risada. Muitas vezes, se Ele pudesse, Ele passaria por você no teu lugar. Muitas vezes, se Ele pudesse, Ele queria ficar no teu lugar para passar por aquilo. Mas tem coisas que não pode. Você acha que Deus não queria o Deus Pai estar no lugar de Jesus naquela hora na cruz? Quando o Filho diz, não por causa do pecado de Jesus, mas por causa dos nossos pecados que separavam Jesus do Pai naquela hora. E quando Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia diz que tem trevas sobre a terra, a escuridão, um eclipse da meio-dia às 3 horas. Porque Deus não pode chegar perto do seu filho e abraçá-lo naquele momento por causa dos nossos pecados. Se o meu pecado, o teu pecado nos separa do Senhor, imagina o pecado da humanidade toda, passada, presente e futuro. Foi o momento mais doloroso para Jesus. Foi o momento mais doloroso para o Pai. Por isso Jesus lá naquele jardim, Ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, Pai. Pai, se for possível, não deixa eu ir para aquele momento que eu vou ficar separado do Senhor. E o Pai naquele momento, Ele não pode chegar perto. Naquele filme do Mel Gibson, Paixão, para mim uma das cenas que não está registrada na Bíblia, mas eu entendo que a interpretação foi muito, a analogia foi muito interessante. Quando cai uma lágrima do céu, bate no chão, ali é impressionante. É dessa forma. Não foi daquela maneira exata, literal, mas essa é a ideia. Deus não pôde ficar no lugar era o Filho que tinha que passar naquela hora. Porque ali Ele estava conquistando a vitória por mim e por você. Quando Jesus deu o brado, está consumado, é porque Ele tinha conquistado um novo momento para mim e para você. Ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu principados, demônios, potestades, venceu a dor, venceu a enfermidade, venceu o que tinha que ser vencido. Muitas vezes Deus vê você passando uma dificuldade, às vezes Ele vê você se debatendo no coração. E algumas vezes você não verbaliza, você não diz, mas pode ser que em algum momento você lá no fundo da alma, consciente ou inconscientemente, fala: Deus, será que está sendo justo tudo isso?
E Deus fala, se eu pudesse eu passaria no teu lugar, mas eu não posso. Mas eu posso segurar nas tuas mãos e ajudar você a passar. Eu posso segurar nas tuas mãos e ajudar você a atravessar do outro lado. E você chegar do outro lado e dizer, obrigado Pai, foi difícil, mas valeu a pena. Mas a questão é eu depender do Senhor. Não é o momento de eu me afastar de Deus, é o momento de eu amá-lo ainda mais. Não é o momento de eu me afastar das coisas do Senhor, mas apegar ainda mais. Não é o momento, meu amado, eu posso deixar tantas coisas, mas a única coisa que eu não posso deixar na minha vida é Jesus, jamais. Jamais, porque se eu me afastar de Jesus, eu estou se afastando da única esperança que existe, genuína e verdadeira, de ter sentido e significado na minha vida. Queria que você orasse nesta noite em nome de Jesus. Queria que você começasse a levantar um clamor pela sua vida, pelas pessoas que você ama. Queria que você pudesse olhar que o Senhor, Ele é aquele que me vê, e quando o mundo te faz cair, Ele te levanta novamente, faz você recomeçar. E quando as pessoas olham e não vê aquilo que Deus está vendo, importa o que Deus vê. Você não depende da aprovação das pessoas, você depende daquilo que Deus vê, e você já foi aprovado em Cristo Jesus. A aprovação diante de Deus não é por mérito, não é por merecimento, não é por força, não é por condições pessoais, é por aquilo que Jesus fez na cruz. Ele já te aprovou em Cristo Jesus. Você não depende do que as pessoas pensam a teu respeito, você depende daquilo que Jesus fez a teu respeito. Ele é especialista em novas oportunidades, Ele é especialista em recomeçar, Ele é especialista em ser um pai compassivo, que te ama, que se interessa. Ele não é um estraga-prazer, e quando Ele fala não, não é para tirar a alegria do teu coração, pelo contrário, na obediência existe alegria. O projeto de Deus é esse. Quantas vezes nós pensamos que Deus está querendo nos cercear e nós insistimos em algo que nos machuca depois, e Deus fala, eu te amo o suficiente para cuidar de você. Esta noite vai orando, meu amado, vai levantando um clamor pela tua vida. Aquele que dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aquele que é a força da nossa vida e a luz da nossa salvação. Aquele que não desiste de mim nem de você nunca. Aquele que segura nas mãos e não solta. Aquele que te dá a vitória na hora certa. Pode levantar pessoas, pode levantar vozes, pode o inimigo chegar como fez no Éden. O Senhor não está sendo justo com vocês, falou para Eva. Deus não está sendo justo com vocês. Mas era mentira de Satanás. Era mentira de Satanás. Era mentira, porque ele é o pai da mentira. Deus é o pai cheio de compaixão e o pai compassivo. Ou se você tiver liberdade, põe a mão sobre o teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir sobre cada um aqui nesta noite. O Senhor derrama a tua unção que despedaça todo o jugo. O Senhor renova a fé e o ânimo. O que passou ontem, passou. Hoje é um novo dia, amanhã uma nova manhã, uma nova oportunidade, uma nova possibilidade. Obrigado pelo Emmanuel, Deus conosco. Não é um Deus distante, não é um Deus longe, não é um Deus injusto, não é um Deus que distanciou. É Deus cheio de compaixão, é um Deus compassivo, é um Deus que ama, é um Deus que se importa, é um Deus que se interessa, é um Deus que está presente, é um Deus que cuida de mim e cuida de cada um de nós. Vai ministrando em cada vida com o teu poder. Toda força negativa enviada do inimigo recue e seja dissipada em nome de Jesus. Toda palavra falada contra, toda munição, toda artimanha, todo laço, toda tentativa caia por terra do inimigo em nome de Jesus. Prevaleça a sentença de vida que sai da boca do Senhor, do poder do Senhor, da vitória do Senhor, da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, da bondade do Senhor, porque o Senhor tem a palavra final sobre todas as coisas. Bendito, exaltado e glorificado é teu nome, em nome de Jesus, amém. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Há uma riqueza dentro de você, Jesus Cristo. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado
pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existia em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com Cristo você. em vós, a esperança da glória. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. O que importa é Deus reconhecer o teu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Você é mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Deus jamais vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você crê nisso de todo o teu coração nesta noite? Senhor Pai, cheio de compaixão por mim e por você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existia em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus. Você crê de todo o teu coração? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. O que importa é Deus reconhecer. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Aleluia, bendito é o nome do Senhor.